E ali na década de 20, de 15, né, mais ou menos por ali, nem tinha tanto o objetivo que hoje tem. Era mais o objetivo de sufrágio, de voto, de alguns direitos e tal. Mas de que a mulher colocasse folhas de figueira para evitar a feminilidade? Não. Para evitar a família? Não. Para evitar a concepção? Não também. Isso é um direito feminino. Então era até manso, suave e brando esse primeiro movimento. Mas ele cresce. Ai, como cresce. E sempre apostando numa certa solidão. Quando na década de 60, o Instituto Rockefeller, junto com as indústrias Ford, tiveram a descoberta da primeira pílula anticoncepcional, foi a primeira folha de figueira que a nossa sociedade experimentou. E essa primeira folha de figueira veio junto com várias negações, porque se por qualquer tipo de propósito neste mundo, materialista ou pecaminoso, eu quero fugir da maternidade, que tal fugir do resto todo? Então, que tal fugir da maternidade, mas também fugir de ter seios, de ter cólicas, de ter menstruação? Que tal fugir do feminino? Que tal a liberalidade sexual? Então, começou-se o homem a imaginar e ele mesmo construir o conceito dele a respeito de quem ele é. Então, a partir da década de 60, o conceito foi destruir o feminino. Um pouquinho mais para frente, depois que isso avançou, aí já não era mais só desconstruir o feminino. Que tal desconstruir o masculino? Colocar o masculino como não mais o protetor, não mais o homem do testemunho, não mais o homem da sabedoria, não mais o homem que protege, mas o homem que agrediu, que infligiu os males, o vilão de todas as coisas, digno e passível de morte. Aí começou essa farra. Então, primeiro, parecia algo manso. Depois, se desconstrói completamente o feminino. Depois, agora, se desconstrói o masculino. E agora, conforme Madame de Beauvoir costumava falar, junto com seu preciosíssimo e esquecível esposo, Jean-Paul Sartre, o homem não é determinado por nada. O homem não tem destino determinado. A igreja não vai determinar quem o homem é. O homem pode construir o seu destino por si próprio. É isso que ela falou. Vocês podem colocar lá no YouTube. Madame Beauvoir, determinismo genético. Ela nega isso. Ela nega isso, joga no lixo. Nós podemos evoluir a ponto de nós mesmos decidirmos. Ora, não é bem isso que a serpente falou para Eva, lá no paraíso, quando disse: se comerdes desse fruto, não é que você vai morrer, minha querida, é que vocês vão passar a ser como deuses. Vocês vão passar a ditar as próprias regras. Comer o que querem, fazer o que querem, construir o Éden ao seu bel prazer. Bem, os homens fizeram isso. Construíram do Éden ao seu bel prazer. Ele transformou-se então de Éden para um deserto. Inóspito, sem vida, sem diferenciação entre o que é masculino e o que é feminino. Não existe nesse deserto nada que preste. Jesus visitou esse deserto assim que foi batizado e não encontrou nada lá. Só o demônio. Tentou encontrar algum tipo de vida? Não tinha. Era inóspito. Por quê? O homem negou-se a dar testemunho. Como é que vai crescer? Como é que vai ter semente se nenhum homem fertilizou nenhum útero? E como é que vai haver vida se nenhuma mulher abriu-se a ela? É esse exato deserto que hoje Jesus visita em nossa cultura pós-moderna. Um deserto habitável apenas por uma serpente. Porque a única coisa que Jesus encontrou no deserto foi o capiroto. Para mostrar a única coisa que alimentou o deserto.
a concupiscência de ter, ser e poder. A dos olhos, a da carne e a da vontade. Portanto, meus irmãos, o que eu almejo, com a vida, com a oração, aprofundando o nosso coração na teologia do corpo de São João Paulo II, é que a gente saia desse sono e passemos a colocar as virtudes que de fato geram vida em nós. Então é necessário que o homem olhe para si e deixe Deus falar de novo ao seu coração, dizendo: olha, filho, desperta do sono. Eu já preparei para você a sua vocação. Tirei da sua cela, do seu coração, aquilo que vai te levar à salvação. É feito da sua carne, dos seus ossos, do seu sangue. Aí o homem precisa despertar desse sono materialista e vulgar que nós vivemos e decidir desposar-se de sua esposa. Seja ela a esposa mesmo, por meio do matrimônio, seja ela a igreja, por meio do sacerdócio ou da vida religiosa, seja ela o mundo inteiro, por meio do testemunho aos leigos. O homem precisa despertar, desposar sua esposa, semeá-la com o seu sêmen, com o seu testemunho, protegê-la com a sua força, com a sua virtude, com a sua justiça, com a sua coragem, sua hombridade. E a esposa precisa também sair da posição passiva e perceber: Deus reservou para mim esta vocação de acolher o testemunho, de fazer o testemunho crescer, de dar luz à vida nessa terra, que precisa ser modificada, restaurada, ressuscitada. Olha, se não for pela decisão das mulheres de acolher esse testemunho de Cristo, o mundo andará de mal a pior e não sobrará nesse deserto pedra sobre pedra. É necessário que as mulheres se abram à sua vocação, à sua virtude. A maternidade é a mais excelente, Mas você pode ser mãe espiritual, como as religiosas, como as leigas consagradas, na vida celibatária, ou por meio do matrimônio. O importante é que a mãe seja nutriz, a mulher seja mãe, a mulher se doe, se devote e dê razão ao testemunho de Cristo. Portanto, meus irmãos, essas são as virtudes principais. Se a gente vivê-las, talvez a gente não consiga mudar por imediato o mundo, mas a gente muda a nós mesmos. Isso já é uma grande diferença. Quando uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá se ela não se sentia desesperada porque ela fazia várias doações aos pobres, várias, e continuava existindo pobreza, violência e maldade no mundo, se ela não se sentia desanimada, ela falou: filha, nós estamos em um lamaçal imenso. Meu objetivo nunca foi transformar este lamaçal em um mar límpido e transparente, mas ser, neste lamaçal, uma gota limpa, que não se suja, que não se mancha, que não se perde, mas que está disposta a sempre dar a sua própria vida. Portanto, meus irmãos, pode ser que o movimento desejado pela Igreja, que o tempo inteiro tem suscitado em nosso coração: voltem a estudar quem vocês são, quem Deus é, as virtudes da vossa vocação, voltem para casa. Esse recado é urgentíssimo. Pode ser que com ele a gente não deseje mudar o mundo inteiro, mas permaneçamos uma gota limpa. Porque senão, quando Jesus vier, na sua segunda vinda gloriosa, ele encontrará essa terra transformada em deserto do mesmo jeito que encontrou da primeira vez. Um deserto. Eu vou abrir agora para perguntas, Mas antes de abrir para as perguntas, gostaria de rezar por você que está aí acompanhando essa live, por você que está aqui também presente, para que Deus possa fertilizar nosso coração. A gente, às vezes, pensa assim: Fábio, eu desejo voltar a esse caminho de virtude, mas eu nem sei mais como trilhar para lá, porque é tanta coisa que foi sendo entulhada na minha mente, na minha vida,
que eu preciso que alguém dê uma capinada em volta do terreno e a semente tenha mais espaço para frutificar. Então, que seja por meio da oração. Então, eu vou pedir nesse momento ao Espírito Santo para ser derramado sobre nós. Vinde, Espírito Santo, derramai tua graça, tua força, teu amor, tuas próprias virtudes sobre o nosso coração que anda infértil, resoluto no mal, impedenido de pecado. E te peço, ó Espírito Santo, transformai o nosso coração em uma terra cheia de vida, em uma terra boa, para abrigar tuas sementes, para viver a vocação e as virtudes conforme o Senhor nos instrui. Dai-nos sabedoria, diligência, cuidado, força. Eu te peço, Senhor Jesus, especialmente, para que homens e mulheres voltem a se enxergar como um dom teu, muito especial para este mundo. E assim também possam enxergar o outro, o próximo, como um dom extremamente necessário para trazer a essa terra a vida e a fé que há de transformá-la para a ressurreição. Te peço isso por intercessão do casal santo, que viveu em tudo suas virtudes, a Virgem Maria abrindo-se à vida plena, e São José protegendo e defendendo esta vida com sua própria vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, Fábio, obrigado pelas suas palavras. Eu que agradeço. Quantas virtudes, né? E de novo eu reforço como é bom eu te ouvir, ver seu sorriso, sua alegria na pregação. Até agora acho que ninguém que está online mandou perguntas, mas vamos abrir aqui agora, para quem está aqui no Salão do Movimento Eureka de Brasília. Eu mesmo tenho uma para fazer, então eu vou aproveitar que estou aqui. Bom, essas virtudes, tanto da masculinidade e da feminilidade, são muito importantes, né? Sobretudo por sermos corpo místico de Cristo, por sermos sua igreja. Nosso sim a Cristo é um sim à vida, é um sim à fertilidade, como homens e mulheres. O padre Paulo Ricardo falou uma vez: quando você consegue destruir a imagem da mulher, você consegue destruir a família inteira. E em Gênesis, o demônio disse: porém inimizade entre ti e a mulher. Então minha pergunta é: qual seria, no seu ver, na sua opinião, a postura da mulher cristã para combater o feminismo de hoje? E qual a importância do homem nisso tudo? Perfeito. Eu creio que de fato, essas palavras são muito acertadas com relação, principalmente aí, à destruição da imagem da mulher hoje como uma prefiguração plena dessa inimizade da Sagrada Escritura entre a mulher e a descendência dela e o próprio Satanás, né? Porque a mulher prefigura a Virgem Maria, prefigura a graça, prefigura a igreja. Então, não é de se estranhar que hoje a sociedade solape tanto a imagem da mulher, principalmente da mãe, ao mesmo tempo em que nós vemos muitas sociedades ditas evoluídas depredarem igrejas, queimarem igrejas e santuários, chutarem e transgredirem imagens em praça pública. Ou seja, existe um recado único. Satanás não quer ir diretamente afrontar a Deus, mas ele quer afrontar o conceito de que Deus é a graça. E o conceito de que Deus é a graça, de que Deus é o bem, de que Deus é a beleza, de que Deus é a verdade, é a mulher. Entenda que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem espelha dessa imagem e semelhança de Deus a força, a hombridade, a justiça, a proteção, o governo. A mulher prefigura dessa imagem de Deus a beleza, a criatividade, a força, a nutrição, a maternidade. Se Deus quer expressar ao homem o tanto que o amor dele é grande
ele vai expressar isso por meio de um amor materno que está nas mulheres. Portanto, não nos enganemos. Não nos enganemos. Satanás é ardiloso. Ele não vai diretamente contra a força, contra o governo, contra essa imagem plena e de Deus, né? Porque ela é masculina na figura do Pai, né? De Deus Pai. Satanás não vai contra Deus Pai, mas contra a mulher ele vai. E essa inimizade está prefigurada em Gênesis, né? Na Sagrada Escritura. Então, não nos enganamos, porque tanto ódio com a igreja, tanto ódio com a Virgem Maria, tanto ódio com a mulher. Esse ódio tem o mesmo nome. É Satanás tentando dizer ao homem que Deus é isento de graça, algo que é impossível, né? Como então a mulher deve viver as virtudes femininas para combater esse conceito errado que o mundo tem dela? Ora, as virtudes femininas mais compatíveis são a piedade, que é a vida de uma religião extremamente devota e contínua, persistente, a humildade e a mansidão. A mulher precisa ser humilde como a Virgem Maria e mansa para a vontade de Deus como a Virgem também. Isso é o que simboliza mais a mulher, a igreja, né? E com certeza é uma virtude que honra o lar, honra a maternidade. As práticas que mais levam a nutrir pelo Espírito Santo essa virtude no coração das mulheres é o espírito missionário, é o espírito evangelizador, é o espírito materno de cuidado. Então, se eu indicar alguma coisa que possa gerar nas mulheres mais esse espírito, seria encorajá-las, por exemplo, a vida de uma missão, de uma catequese, do cuidado em casa com os filhos, com a educação dos filhos, né? Mas ela precisa sair de si, ela precisa tomar esse cuidado, ela precisa exercitar sua maternidade. Enquanto ela se recolher, ela não vai conseguir experimentar todos esses dons femininos em sua vida e colocá-los em prática e enfrentar um errado conceito feminista a respeito de si. E o homem, o que deve fazer para isso? Encorajá-las, né? O esposo dessas mulheres e a igreja precisa encorajar tanto as religiosas quanto as mães de família a exercerem isso mesmo, protegendo-as, conduzindo-as, ajudando-as criativamente. Tem um exemplo muito grande na minha família, né? Meus dois compadres, a Fran e o Ari, não sei se eles estão aí. Eu avisei para participar. Mas ela é catequista. E aí ele precisa de móveis para fazer a catequese, né? Ele que faz, né? Então ele vai lá, lixa, martela, capricha, faz tudo muito perfeito para agradá-la, para que ela possa dar continuidade a essa catequese, né? Então, assim, a sala de catequese dela é lindíssima, é impecável, né? Graças ao esposo que encorajou, defendeu e também fica com as meninas quando ela está dando a catequese, né? É isso. Chegaram duas perguntas aqui do Instagram. Alguém aqui do salão do Movimento Eureka quer fazer uma pergunta? Só para eu pontuar aqui. Bom, então a gente vai fazer... Eu vou fazer as duas perguntas. Se aparecer mais uma, a gente fecha com mais uma, pode ser? Perfeito. Até três, então. Bom, Silas Dino pergunta aqui: como aproximar a realidade atual mundana e a vontade de Deus nas nossas vidas? Certo, eu acho que é porque a gente vive no mundo secular, né? A gente vive no mundo onde temos nossas demandas de trabalho, de estudo, e são obrigações que nos santificam também, né? Eu acho que o que a gente tem que viver conforme Reginaldo Garrigou-Lagrange fala, e o padre São José Maria Escrivá, né, também falava, a gente viver como se fôssemos pessoas que tivessem feito votos plenos e perpétuos de pobreza, obediência e castidade. Ou seja, a gente vive num mundo que nos dá muitas obrigações. Eu posso ser um leigo casado, ter minha família, ter minha esposa, mas eu preciso viver a oferta de minha vida com esses 3 conselhos evangélicos no meu coração. Ou seja, eu não posso fazer economia do que eu dou a Deus. Portanto, tudo que eu doar é para Deus. Meu trabalho,
eu estudo, a forma como que eu sou esposo, que eu sou pai. Eu preciso colocar esse norte na minha vida. E só esse norte já melhora tudo. Porque na hora que eu pensar assim, eu estou sendo esposo conforme Cristo, eu mudo meu jeito de falar, de agir, de pensar, de planejar. Assim também com a paternidade, assim também com relação ao meu trabalho. Então, eu, por exemplo, no meu trabalho eu tenho uma graça, que é o fato de eu conseguir facilmente associar o que eu dou como médico, o que eu estudo para ser médico, com a minha religião, né? Então, eu estou cuidando do outro, estou cuidando da outra alma, do outro corpo, né? Então, para mim é uma oportunidade. Então, eu acho que em todas as profissões a gente consegue fazer isso, né? Aí o que eu não posso fazer é, depois de consagrar tudo isso a Deus, querer tomar de volta. Porque tem gente que faz isso, né? Então, não, eu pego a minha família e coloco em função do que eu quero. Pego o meu trabalho e coloco em função do que eu quero. Meu trabalho é para eu pagar as minhas contas, meus luxos, minhas viagens. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Então, acho que é por aí. Converter o coração inteiro, mas sabendo, a minha meta é a doação total. Beleza. Uma última pergunta aqui da Camila. Trocando seu papel, sendo insensíveis às suas virtudes e os homens cada vez menos provedores, como no nosso dia a dia podemos reverter esse cenário como leigos? Eu creio que o principal vem a ser a educação, né? Assim, as palavras ajudam a sensibilizar um pouco para essa realidade. Então, ter esse diálogo em casa, ser formado assim na igreja, tem seu papel. Mas o testemunho arrasta multidões, né? Então, por exemplo, meu pai e minha mãe nunca foram de transferir muito esse conhecimento de teologia do corpo, de virtudes, para mim e para minha irmã, assim, com palavras. Mas foi com exemplo, né? Então, posso dar um exemplo curto aqui, né? Que eu até falei algumas vezes no Movimento da Eureka, que meus pais tinham problemas sérios, assim, no início do casamento, né? Então, meu pai era agressivo, beberrão, minha mãe era super protegida pela família, né? E aí entrou num relacionamento onde eles extrapolavam no limite de seus vícios e das suas confusões. Eu não enxergava isso. Eu nunca consegui enxergar isso. Meus pais falavam sobre esse testemunho várias vezes em vários encontros de casais. Eu nunca imaginei minha mãe com o 38 dela na mão dela, descarregando isso no meu pai, ou meu pai dando tapa na minha mãe. Eu não consigo imaginar. Mas é porque eles foram convertendo uma vida mundana e pecaminosa em uma vida de virtudes. A ponto de que nós, eu e minha irmã, jamais faríamos isso, né? Mas eles mostraram isso por meio do exemplo. Eu acho, então, que o investimento maior nesse nosso tempo deve ser em nossas famílias, na nossa formação, mas principalmente com testemunho. Não adianta eu falar e praticar alguma coisa que desmonta o que eu falo. Eu preciso ser firme e constante naquilo. Chegou mais uma pergunta aqui, mas eu queria só lembrar que a questão lá, o aperto que seu pai passou com 38 da sua mãe, ela não acertou nenhum nele. Nenhum. É bom deixar isso bem claro. Teve a proteção divina ali. Quem tá mandando aqui uma mensagem é o Gus Pereira, deve ser seu amigo. Que tá te chamando de Fabão. Fabão, boa noite. Boa noite. E o mundo que torna toda a atitude dita que deve ser do homem como machista, como nós homens podemos nos portar? Aí ele completa. Como não confundir as virtudes masculinas de machismo? Perfeito. Gustavão, um abraço para você. Deus abençoe muito. Eu acredito que não vai ter como a gente se desviar de críticas, né? Esse título, essas tarjas que vão colocando na gente, vão ficar aí indefinidamente. Machista, fascista, sei lá, tanta coisa que vão falar. Eu já fui chamado de muita coisa, simplesmente por falar a verdade e defender o posicionamento de Deus a respeito de nós mesmos, sabe? E olha, que eu nunca falei de maneira agressiva,
sempre foi tentando levar o outro a perceber o quanto que ele é amado. E eu acho que não há erro nenhum quando a pessoa não tem como errar, a pessoa olhar para si mesma, porque o recado que ela vai entender ao olhar para si mesma é de que ela é amada por Deus. Então, a minha dica, o meu pensamento é de que a gente não precisa ficar tendo medo dos logotipos que vão colocar na gente, a gente vai ser criticado, taxado de várias coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar a felicidade e a serenidade, irmão. Porque se a gente está defendendo algo que é verdadeiro, a gente não precisa subir o tom. A gente não precisa ser agressivo com ninguém, né? Então, mas a pessoa dando oportunidade para a gente falar, para a gente defender, para a gente acolher, é o momento da gente fazer. Mas em vários momentos, né, da nossa sociedade, da nossa família, do nosso convívio, a gente vai precisar, para defender os mesmos princípios, usar um pouquinho mais de rigidez na palavra, um pouquinho mais de ênfase, um pouquinho mais de empenho, né? Assim fez o Senhor, por exemplo, quando ali fazia um comércio com o templo de Deus. Jesus pegou no chicote e, de fato, expulsou os vendilhões que queriam fazer do templo de Deus uma casa de comércio. A mesma coisa querem fazer dos bens que Deus colocou em nossa vida hoje. O templo é a gente, né? O templo que está sendo violado é esse templo de Deus, é esse templo do Espírito Santo. Para defender esse templo, muitas vezes nós, homens, vamos ter que colocar um pouco mais de empenho na palavra. Podem te chamar de machista, mas o homem que está em comunhão com Deus, vivendo a virtude e os sacramentos, não precisa se importar com o que os outros te chamam. Alguém vai te ouvir. E principalmente se você demonstrar que tem empenho, coragem para permanecer acompanhando aqueles que você instruiu. Um pai é assim, né? Um pai dentro de casa é chamado a ser a lei. Mas ele não pode ficar se preocupando se seus filhos vão deixar de gostar dele porque ele corrigiu. Não. Meu pai nunca teve essa preocupação. E é por isso que meu pai nunca faltou com a verdade para mim. Nunca, né? Então, eu sabia que meu pai era lei. Inclusive, a minha mãe eu chamo de vários apelidos. Eu chamo ela de bebê, de coisinha, de minha fofa, minha gostosa. Eu falo desse jeito pra minha mãe. Mas meu pai era: senhor, tudo bom? Como é que o senhor tá? Benção, pai? Era assim, né? E o amor que eu tenho para com ele, quem me conhece, né? Eu perdi meu pai tem 3 anos. Eu não consigo medir. Até hoje me constitui como pessoa, né? Mas meu pai não teve medo de que eu chegasse para ele e chamasse ele de machista, de autoritário, de alguma coisa assim, por mais que ele tenha usado um pouquinho de empenho, né? Tanto no comportamento como nas palavras. Foi super necessário, fez um bem danado, e eu louvo a Deus por ele ter feito isso. Então, assim, não tenha medo de defender, às vezes com muito jeitinho, com muito carinho que você pensa e defende, e às vezes com empenho. As duas coisas são necessárias. Então, obrigado, Fábio. A gente está aqui com alguns eurequistas presentes. Eu vou destacar a Marina, presidente da Eureka, também Clarissa e o Weber, coordenadores do Martelinho, que é o grupo de jovens do Movimento Eureka. Eu quero deixar você ter umas últimas palavras, uma mensagem final. E assim que você terminar, eu queria que tanto o pessoal que está em casa assistindo, quanto que está aqui, rezasse uma Ave Maria para o Fábio. Convidar também os internautas a estarem conhecendo o Movimento Eureka de Brasília, que esse ano faz 50 anos. Seguir as redes sociais do Movimento Eureka e do Martelinho, grupo de jovens. Seguir também o Busca Santa, nossas formações, nossos posts. Também a sua comunidade, né? Filhos da Misericórdia. Isso. Fica o convite para todo mundo conhecer. E Obrigado. Você pode falar mais um pouquinho pra gente, para finalizar, a gente reza uma Ave Maria para você. Muito obrigado pela sua abertura de sempre, pelo seu sorriso, pela sua amizade, Fábio, que Deus te abençoe. Valeu, eu que agradeço, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu fico nervoso, né? Às vezes na posição, né, de estar aqui e tal, mas é um prazer, assim, é um acolhimento muito grande que eu recebo. E o que eu desejo para nosso país, nossas famílias, nossa igreja, é que o Senhor possa nos sustentar
nos conduzir, né? Que quando houver dúvidas, a gente sempre volte a olhar para Deus com um olhar de esperança. Que a esperança não nos abandone, que a caridade em nosso coração não se esfrie e que a fé em nossa vida não experimente vacilos. Né? Que isso tudo seja muito robusto em nosso coração. Deus pode constituir isso em nós, né? Deus não colocou em nosso coração desejos que são irrealizáveis. Se Ele tivesse feito isso, teria sido uma crueldade tamanha. Então, como tudo em nós é realizável, que seja realizável em nós uma santa masculinidade, uma bela e frutuosa feminilidade, uma comunhão plena com o Senhor e a santidade, que é a vocação de todos nós. Que o Senhor então nos abençoe, nos guarde e nos encaminhe como Pai para a nossa eterna e rica amizade com Deus, né? Que assim seja. Eu agradeço muito. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.